boa noite. Começa agora mais um N-Blogs ao vivo para todo o Brasil, nessa semana especial Carnaval. Hoje falando de segurança, como conseguir chegar no seu destino, pular o Carnaval e voltar tranquilamente. Nesse feriadão que vem chegando, quem viaja de carro, além dos congestionamentos, precisa ter muito cuidado com a manutenção do veículo. Antes de fazer as malas, é sempre bom dar uma olhadinha se está tudo bem com a mecânica e a parte elétrica do carro. A manutenção preventiva é sempre a mais recomendada por mecânicos e polícia rodoviária. Ela é importante para evitar surpresas desagradáveis na hora de pegar a estrada. Para se ter uma ideia, nessa época, o movimento nas oficinas aumenta até 30% em relação aos outros meses do ano. Veja agora os principais itens que devem ser verificados. Em primeiro lugar, é necessário analisar a suspensão do veículo, os amortecedores, molas, terminais, pneus e freios. Depois, é preciso fazer balanceamento e alinhamento da direção e das rodas. Não se esqueça de calibrar os pneus e verificar se o estepe, o triângulo, a chave de roda e o macaco estão em condições de uso. Os cintos de segurança são obrigatórios para todos os passageiros. A parte elétrica também merece atenção, principalmente a bateria, os faróis, as lanternas e os limpadores de para-brisa. Os níveis de óleo do motor e de água devem estar no máximo permitido pelo fabricante do carro. E, por fim, verificar o prazo de validade do extintor. Agora, um detalhe: só pegue a estrada se a documentação do veículo estiver em dia. Se o seu carro estiver em ordem, uma verificação completa como esta não passa de R$ 60. Caso contrário, pode custar até R$ 1.000. De qualquer forma, é um preço pequeno para manter a segurança de toda a família. Na estrada, respeite a sinalização e nunca pare no acostamento, se não for extremamente necessário. E boa viagem! E para falar sobre a segurança no Carnaval, eu recebo aqui hoje o consultor em segurança, José Vicente da Silva Filho. Está com a gente também o blogueiro convidado de hoje, que é o Duílio Ferronato, do Portal R7. Boa noite aos dois, bem-vindos ao N-Blogs. A gente vendo aí a matéria do pessoal indo viajar, né, pegando o carro, a estrada, a importância da manutenção do carro. Mas a gente percebe muita imprudência nas estradas, né? O senhor que tem experiência há muitos anos em segurança, coronel da Polícia Militar, dá para dizer que existe uma imprudência muito grande por causa de bebida ou porque o pessoal tem pressa mesmo? Na verdade, nós temos um conjunto de fatores de risco muito grande que costumam aparecer nesse momento. Você mencionou bem na abertura aí do programa que a pessoa, por exemplo, tem que ir reduzindo seus fatores de risco, como, por exemplo, verificar a condição do veículo. O principal fator de mortes e ferimentos gravíssimos que acontecem em época de carnaval é justamente o trânsito. Não são os criminosos que também estarão atuando por aí, mas esse você tem que ir reduzindo os fatores. E um deles realmente precisa ver a manutenção do veículo. Então, todo mundo sabe que bateria, por exemplo, não dura mais que 2 anos. Pouco menos, pouco mais, é melhor trocar. Já está chegando no prazo, não espera o feriadão? O freio é a parte crítica, a visão que se tem pelo para-brisa, portanto, deve estar em condições de estar sendo limpo pelas palhetas adequadas. O pneu careca, em época de Pneu, chuva? nem se falar, né? Então, o indivíduo vai acumulando fatores de risco, chega uma hora, os fatores todos se juntam, e ele fica prensado por uma situação de risco muito alto, uma emergência que vai aparecer. Alguém que atravessa subitamente uma estrada, uma avenida, por exemplo, se está chovendo, se o farol não está bom, se o freio não foi devidamente verificado, se beber um pouco, vai explodir esse conjunto de condições. Então, o que nós percebemos é que a imprudência começa não no momento de pegar a estrada ou no momento que a pessoa começa a beber. E, além disso, nós temos fatores que você bem mencionou que potencializam os problemas. E o principal deles é o álcool. E esse é o momento que nós temos uma propaganda maciça, e nem precisava. Né? Na verdade, as pessoas vão beber muito além da média e muitos vão beber e entrar em outros fatores adicionais de risco,
como a direção, por exemplo. Não, e aí coloca em risco não só a própria vida, né? A gente não está falando de você bater o carro e se machucar, o que já é muito grave, mas você também pode machucar pessoas que não têm nada a ver com a sua folia, com a sua diversão, né? Com o seu momento a grande parte de é relax. assim, né? Ele Exatamente. bate em outro carro, né? E acaba machucando umas pessoas. É um momento de alegria, mas as pessoas precisam entender que a preocupação com segurança não pode ser uma paranoia, evidentemente. Claro. Mas é um dos principais equipamentos que você coloca na bagagem. E eu acho também ficar um pouco de olho, se você está nas normas de segurança do veículo e não está alcoolizado, não bebeu nada, mas ficar de olho ao redor, né? Tem alguém dirigindo um pouco mais rápido, ultrapassando, se afasta. Também tem um pouco isso, né? De prever o que o outro vai fazer como forma de se cuidar também, né? As pessoas não têm muito sentido, nem muita prática. A gente não vê muito trabalho aí de educação para o trânsito. Nós recolhemos um dinheiro, quando pagamos um litro de gasolina na CID, que deveria estar sendo colocado, inclusive, para o trabalho de educação, mas nem 5% vai para essa finalidade. E nós temos, todo ano, uma quantidade aí enorme de pessoas que morrem, aproximadamente mais de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, às vezes, que morrem por ano no trânsito urbano e de estradas. E justamente falando dessa questão do trânsito, né, de pegar a estrada, tem alguns dados que a gente vai ver agora sobre a lei seca no Brasil, a quantidade de acidentes causados no trânsito durante o Carnaval no Rio de Janeiro. É um dado do Rio. Olha só. A partir de 2008, a lei seca passou a vigorar no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, a redução de mortes causadas por acidentes de trânsito após a implementação da lei passou de 37.161 em 2008 para 34.859 em 2009. Esse número representa uma queda de 6,2% no total de óbitos causados por acidentes de trânsito no país. De acordo com o Batalhão da Polícia Rodoviária, os acidentes com condutores de veículos no período do Carnaval aumentou de 61 em 2009 para 66 em 2010. E o número de veículos envolvidos passou de 185 em 2009 para 290 em 2010. Quer dizer, a lei seca existe fiscalização em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil, né? Existe uma campanha sobre isso. Dá para dizer que com a lei seca, no geral, nos números, aí dá para dizer que com a lei seca, com essa fiscalização, os acidentes diminuíram, o número de mortes diminuiu? Diminuiu, sim. Nos estados em que houve um esforço adicional de colocar policiais para o trabalho, treinar policiais para o trabalho, nós tivemos uma redução. O caso de São Paulo foi provavelmente a maior redução de mortes, né, no trânsito de todo o Brasil. Enquanto que o Maranhão, por exemplo, teve o maior aumento, a explosão de mortes no trânsito no Maranhão, proporcionalmente à quantidade de veículos, o estado tem um recorde nacional. Porque não teve uma fiscalização tão intensa. Você não tem um trabalho de fiscalização, você tem que fazer o trabalho de educação, esclarecimento. Nós fazemos tanta campanha para dengue, por exemplo, e poucas pessoas morrem de dengue, e nós fazemos uma ínfima parte dessa campanha para dengue para o trânsito. Sim. E tem recurso específico para isso, que não é utilizado. O governo contingencia frequentemente isso. Na verdade, os acidentes, as mortes no trânsito já são o maior número de mortes daquelas que podem ser evitadas, estão justamente nos acidentes de trânsito no Brasil, né? Ano a ano, uma polêmica envolve as lojas que vendem produtos para o carnaval. Liberar ou não a venda dos sprays de espuma para os foliões, olha só. A famosa espuminha de carnaval é a campeã de vendas, mas desperta paixões e ódio. Quase sempre, ela é a alegria das crianças. Ó. Você gostou? Gostei. Você já pediu a espuminha pra ela? Não. Você nem pediu porque você sabe que ela não vai deixar, né? Aham. Já para os mais velhos, Arde, é muito ruim aquilo. Chateia também, né? Chateia muito, muito mesmo. É meio chatinho um pouco, né? uma lei municipal carioca proíbe a venda do material desde 2007, mas na prática ela nunca saiu das prateleiras. Os comerciantes aqui do Saara, o centro mais popular de compras do Rio de Janeiro, sempre conseguiram liminares na justiça e vieram vendendo a espuminha ano a ano. Agora, em 2011, aconteceu a mesma coisa. Elas chegaram a ser proibidas 2 dias e já voltaram às lojas, também por decisão judicial. Esta incerteza só garante uma coisa: ninguém sabe se o Carnaval Carioca vai ser sem ou com a espuminha. O contato com essa espuma pode facilitar as brotoejos, as miliárias, né? E as dermatites de contato.
além de até queimadura na mucosa oral e na mucosa, até nos olhos também. Enquanto a justiça não se define, as crianças aproveitam. É um perigo, né? Segundo o que a gente viu aí na reportagem, né, Duílio? Imagina, o pessoal não sabe brincar, né? O pessoal espirra no rosto mesmo, que é para provocar, eu tenho a né? impressão que essa coisa do que é proibido e não é fiscalizado ou educado não funciona. Não adianta você, né, só proibir como proíbe de fazer isso, mas não se educa, não faz uma campanha falando, olha, isso aqui acontece, aquilo acontece, não faça isso. Esse daí, principalmente, comprar produto meio pirata também já é uma coisa que também... E não é só proibir, é fiscalizar também, né, Duílio? Mas a fiscalização deveria ser a última parte, né? Devia ser só para aquele última faixa da população que está fazendo errado. Mas sendo a população 90% está fazendo errado, não dá, né? A gente dificilmente vê um baile de carnaval sem a espuminha, sem o confete também, né? O confete sempre está dentro, né, Coronel? Tá, mas a gente sabe que tem problema de engasgamento, principalmente com crianças. O que nós percebemos é que como a festa é uma festa de alegria, há uma tendência do liberou geral, em todo sentido, das autoridades e das pessoas também. Nós tivemos um acidente gravíssimo em Minas Gerais, cidade interior de Minas, que pessoas morreram ao ter um encontro com um fio de altíssima voltagem, morreram acho que 15, 17 pessoas. E pouca gente se dá conta, por exemplo, que o meu entendimento é que ninguém pode andar em locais de transporte de carga, em qualquer veículo. Claro, como na caçamba de um caminhão, por Caçamba exemplo. no caminhão, na caminhonete, e aí até o trem elétrico tem esse tipo de problema. Claro. Está no Código de Trânsito. Não sei se existe alguma autorização especial para isso, mas isso, no Rio de Janeiro, morreu uma pessoa que caiu lá de cima, não sei se foi esse ano ou ano passado. Então, esse liberou geral, precisa tomar muito cuidado, porque as vítimas que nós temos é muito grande. E nós temos um fator adicional em termos de carnaval em algumas localidades, é o caso do Recife, é o caso do Rio de Janeiro, é o caso de Salvador, e você ainda tem um problema de multidão. É verdade. Ou seja, quando você ainda adiciona o fator multidão, e mais o álcool, e a multidão você não tem para onde correr. Então as pessoas não se cuidam nessas circunstâncias, e você adiciona um perigo maior ainda para as pessoas que estão frequentando ali. Passaram imagens agora há pouco dos trios elétricos, né? Sempre tem aqueles valentões, a gente falou isso no começo do programa, sempre tem aqueles briguentos, né? Ou bebem demais, ou um mexe com a garota do outro, né? Então, também tem um índice muito alto de agressão dentro do trio mesmo, né, Coronel? Coronel, você sabe como que uma pessoa poderia se proteger dessa onda? Que, assim, o cara vai lá, você viu esses dois meninos que morreram da GV? Um foi baleado e o outro morreu, né? Como as pessoas podem se proteger de uma situação assim, sabe? Tá bebendo num bar, aí você fala um negócio pro cara, nem se tocou que aquilo foi uma agressão, ele volta com uma arma e te mata. Né? Dá para se prevenir disso? Dá para se prevenir disso? Não. A prevenção que se pode fazer é uma prevenção de caráter público o mais amplo possível, da proibição da arma, da fiscalização da polícia de pessoas que possam estar armadas ilegalmente. Normalmente elas não têm autorização para isso. Essa arma era ilegal, né? Houve até uma campanha, tentou-se uma proibição legal que acabou... Muitos entregaram as armas, mas muitos ainda ficaram. Não se conseguiu a lei de proibição total de arma, inclusive em casa, né? Entendendo que a arma em casa é uma proteção para o indivíduo que está no recinto do seu lar. Na verdade, não é bem assim. Ele pega a arma e vai fazer como aconteceu. Todo mundo é corajoso com uma arma na mão. Ninguém tem proteção para um louco. Né? Então, o que nós percebemos no Carnaval, na verdade, raros são os casos de morte. Diga-se a bem da verdade. Você pode passar um Carnaval com poucos casos. As mortes vão acontecer muito mais nas estradas do que nas brigas. Nas brincadeiras ali da cidade. Mas na cidade, mesmo com a multidão, você tem um senso de medo, de cautela, essas coisas acabam acontecendo. Você tem uma intensificação do policiamento. Onde é que acontece o perigo maior para as pessoas? A não ser um perigo de um esmagamento eventual, um atropelamento por pessoa, pisoteamento. Os problemas para a polícia acontecem distantes do sambódromo, por exemplo, onde as pessoas vão dirigir embriagadas, onde o assaltante pode estar furtando o carro e estacionaram para ir ver o Carnaval. Então, a polícia sabe que o problema acontece mais longe da concentração. Na concentração, você tem os problemas maiores de quem está sendo pressionado de alguma forma, você está sujeito a um corre-corre, como aconteceu no festival na Alemanha, por exemplo,
um povo educado, um festival super organizado, mas morreram dezenas de pessoas pisoteadas quando deu um corre-corre. Sim. Então a gente sabe, a polícia tem essa noção, é importante que as pessoas tenham essa noção também, que toda multidão tem um elevadíssimo potencial, como se fosse um terremoto. Do nada pode ter um corre-corre, as pessoas precisam ter para onde correr. É verdade. Então é importante não estar sozinho, não entrar com criança em multidão. Evitar entrar com criança. Evitar, principalmente no miolo, no centrão da multidão, para onde você não tem para onde correr. É verdade. Então as pessoas mais frágeis, mais magrinhas, mais baixinhas, precisam tomar muito cuidado, estar junto com outras pessoas. Estando no local é bom estar de olho. Se acontecer alguma coisa, para onde eu corro para cá? Sim. Dentro de Essas uma loja, um brigadas posto de de incêndio, gasolina, né? um outro local. Essas brigadas de incêndio elas até dizem que as pessoas morrem mais de pânico do que de incêndio ou qualquer coisa assim, o pânico O pânico vai atropelando um ou outro. As pessoas... Parece uma onda, né? parece um tsunami, não crescente, né? Não dá para segurar mesmo. E você não consegue, porque quando você tem um grande número, pessoas simplesmente na movimentação elas são levantadas, tira o pé do chão. São levadas, carregadas, e nisso aí elas podem ser pisoteadas. Então, esses cuidados, a polícia, de maneira geral, ela tem uma preocupação essencial. Mais problemática é isso do que qualquer bandidinho que esteja agindo ali dentro. Sim. Isso é o de menos nessa situação. Já é o corriqueiro, já existe isso mesmo. Sim. Piora no carnaval quando tem essas multidões. Agora, a gente está falando de carnaval, de como ter segurança na hora de pular o carnaval, de chegar no seu destino, mas a gente vai dar um break nesse papo para conversar com o Duílio Ferronato, que tem o destaque dele do blog do Portal R7. Duílio, o que temos hoje lá? Essa semana eu fiquei falando desses pequenos golpes, sabe? Desse golpe do sujeito que chega para você e mostra uma receita velha e fala, eu tenho que comprar remédio para minha família. E tem gente que ainda dá dinheiro para esse golpe. Alguém tenta sensibilizar o outro, demonstrando que está doente. As pessoas ainda caem nesses pequenos golpes. Esse e aquele da passagem, aqui na Barra Funda, eu vi outro dia, um sujeito chegou para mim e falou assim, eu tenho que completar o dinheiro da passagem. E aí outro dia eu passei ali de novo e vi o mesmo sujeito lá. É o famoso conto do vigário, né? No aeroporto de Congonhas, desde quando aparece. Tem isso também, né? Esses senador, pequenos... aquele sujeito que fala que foi roubado e que precisa de dinheiro para voltar para casa. Só precisa de um dinheirinho para voltar para casa, mas ele quer quanto para voltar para casa? É um passe de ônibus, o tempo inteiro. Né? E aí eu acho que esse negócio de você ficar dando esse tipo de dinheiro incentiva o crime também, sabe? Que nem dá esmola. Você dá esmola, não precisa mais dar esmola. Em São Paulo não se precisa, porque a prefeitura é super eficiente com essa coisa de dar comida. Se alguém tiver com fome, vai lá nos abrigos, tem comida. As rodoviárias, se alguém realmente aconteceu isso, a própria rodoviária, eles têm um posto, eles te dão um almoço. E às vezes eles te pagam a passagem de volta. Olha, então, isso é uma coisa bacana, então né, não precisa você dar dinheiro para ninguém. Não faça isso porque, na verdade, você está incentivando esse golpista, né? Sim. E a gente nunca sabe se pode se tornar violento, né? E uma hora exigir porque uma hora aquilo, o cara, né? enfim. É uma evolução, né? O crime é assim, né? Ele vai de um golpinho a um golpinho. Agora, Coronel, tem alguma fiscalização sobre essas pessoas? Existe um trabalho nesse sentido? Não, deveria ter. Isso porque cada local que você tem uma pessoa fazendo esse tipo de ação, a polícia deveria estar de olho, chamar, inclusive os que jogam bolinha na esquina, Sim. fazem malabarismo, estão pedindo esmola sistematicamente, elas deveriam ser fichadas. E sabendo que elas estão fichadas, estou de olho em você. Não vai fazer nada. Onde você mora? E até pede para conferir quem é essa pessoa. Cadê o documento? Então, isso exerce um certo controle. De rua, Algumas cidades nos Estados Unidos raramente se faz isso, porque é proibido simplesmente. Sim. Por quê? Você tem uma estrutura de atendimento social, como o Duílio falou, que dá conta desses tipos de problema. Inclusive porque, muitos desses casos, há uma exploração indevida de crianças. Isso é absolutamente ilegal. Os pais podem perder o pátrio poder, o direito de estar junto com essas crianças. Então, mas isso, as pessoas precisam usar do bom senso, porque para não ser... precisa ter polícia para cuidar disso, né? Como o Duílio falou, não dê esmola. Tá certo. Né? Nem converse com essas pessoas. Existem entidades hoje em cidades mais modernas, como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem como cuidar dessas pessoas. O que a gente precisa tomar um pouco de preocupação é que, como a gente relaxa muito, acho que não é exatamente o tema aí, mas eu não quero perder a oportunidade. Você vai viajar para o litoral, por exemplo,
E as pessoas vão para a praia, é tudo muito alegre, como tudo estivesse bem. Sim. E a gente precisa ter sempre um tipo de preocupação. Você vai para a praia, não vai levar a sua melhor câmera fotográfica. Não vai levar o seu melhor telefone celular. Ou muito dinheiro. Nem dinheiro, aquela carteira com 10 cartões de crédito. Todos os documentos. Né, com todos os documentos. Você está, como se diz aí no povão, você está dando sopa para o azar. É verdade. Hoje falando de segurança, né, como conseguir se divertir com segurança nas estradas e nos blocos. A gente está conversando com o Coronel José Vicente da Silva Filho, consultor em segurança, que vai falar um pouquinho sobre o uso das drogas. Além do álcool, né, que é um grande problema aí no carnaval e nas festas, o lança-perfume também é algo que acontece muito e pode até causar mortes, né, Coronel? Nós temos algumas inocentes drogas, como lança-perfume, ácido LSD, como o pessoal vê frequentemente. Isso pode causar morte, pura e simplesmente porque chega a desidratar muitas pessoas, pode tirar a consciência das pessoas, elas podem desmaiar, ser pisoteadas. Então, a recomendação que a gente dá é que todos pensem um pouco na sua segurança. Reduzam os fatores de risco. Bebam menos ou bebam em locais, no sítio, com seus amigos, não nas ruas, onde é muito mais perigoso. E a droga tem um fator adicional. A pessoa usando droga, traficando droga, ainda pode ir para a cadeia. É verdade. Então, é um problema a mais, principalmente os jovens. Evite os fatores de risco, porque é importante chegar com saúde e vivo numa quarta-feira. Com certeza. Agora, fico pensando, né, do lança-perfume, as pessoas pensam, lança-perfume não dá nada, lança-perfume... E não é bem assim, né? A gente vê história de pessoas que usaram pela primeira vez e não sobreviveram para contar a história. Né? Exatamente. Sim, né? De coisas, de situações de pessoas muito fragilizadas, né, por conta da droga. Eu tenho um droga. amigo que morreu de ataque cardíaco cheirando lança-perfume. É mesmo? Na adolescência. Causou uma alteração na pressão sanguínea, no batimento cardíaco. Pessoas que já têm alguma propensão, né, na área cardiovascular podem realmente ser afetadas seriamente no consumo dessas drogas. Quer dizer, a fiscalização deve ser também apertada aí nos trios, nos blocos, também para a venda desse material, né? Por isso, algumas localidades, como em São Paulo, elas são intolerantes a esse tipo de excesso. Certo. Né? Vender bebida a menores, por exemplo, vai dar cadeia. Alguém estiver com droga, não interessa, é só uma brincadeira, vai preso. Tá? Então, a polícia é rigorosa porque sabe que desse rigor depende a qualidade da segurança que as demais pessoas terão durante o carnaval. Tá certo. A gente estava conversando hoje aqui com José Vicente da Silva Filho, consultor em segurança, falando de como se divertir sem causar problemas, ter os 4 dias de folga na folia ou descansando, sem problemas nas estradas ou também nos trios nas ruas. O N-Blogs vai ficando por aqui, o tempo está terminando. Agradeço a participação do blogueiro convidado, que é o Duílio Ferronato, e também do consultor em segurança, José Vicente da Silva Filho. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigado. E olha, você também pode participar do nosso programa. Escreva pra gente no e-mail que está na sua tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Amanhã, Carnaval com Saúde, hein? Assista ao N-Blogs. Obrigada pela companhia. Tchau.